editora, roteirista, desenhista e várias outras qualidades que interagem com a nossa cidade. E para continuar o nosso papo sobre lendas urbanas, o Oficina da Notícia traz para vocês Roberta Cirne. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente sabe que na nossa cidade a gente tem muitas lendas, muita mistificação e desde pequena a gente já vem cercado por essas lendas. Conta pra gente o que te levou a trabalhar sobre lendas urbanas e principalmente aqui no Recife. Bom, a minha pesquisa que ela é em cima da história da cidade. Então eu achei que as lendas urbanas, as assombrações seriam um perfeito veículo para a gente falar sobre a cidade também. Tanto como pano de fundo, a cidade como pano de fundo para as assombrações, como vice-versa. Um momento que a cidade se torna protagonista, outro momento que a assombração se torna protagonista. Então, há essa simbiose entre a assombração e a cidade. E eu, assim, sempre gostei da história de Recife. Eu acho que Recife é uma cidade que é muito rica, ela tem lugares desconhecidos, tem histórias desconhecidas que mereciam ser contadas, que precisam ser mostradas para as pessoas que moram na cidade. Muita gente passa pela cidade e não conhece a história dos lugares, assim, onde houve batalhas. Por exemplo, na Rua das Fronteiras, perto da Boa Vista, existe a Rua das Fronteiras mesmo. E tem um hotel lá, Henrique Dias, justamente porque ali teve uma batalha, era a fronteira entre o encontro dos holandeses com os pernambucanos. Ali teve uma batalha do batalhão de Henrique Dias. E morreu muita gente por ali. A gente passa de ônibus por ali, sai do Derby, entra por ali, por aquela rua, e não sabe da história da cidade. Então, tudo isso eu quero trazer para mostrar para o público em geral. E desde 1998 você vem fazendo esse trabalho sobre lendas. E um dos seus trabalhos mais conhecidos é o Boca de Ouro, né? Conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho. Bom, eu desde 98 eu junto material, eu coleciono livros, eu coleciono textos, eu pego esse material todo que tem sobre a cidade. Então, tem muita coisa que eu tenho lá em casa que não existe na internet, que a internet não contemplou. Porque na época que eu comprei o livro, ou na época que eu já peguei o livro, que eu comprei em sebos, em livrarias que estavam acabando com estoque, esses livros não foram passados para a internet. Então tem muito material que é inédito e eu tenho lá em xerox muita coisa que eu gostaria de usar no trabalho, né? Um dos trabalhos que eu estou fazendo atualmente é o Boca de Ouro. O Boca de Ouro eu resolvi colocar no Recife do início do século XX, 1913, porque justamente foi quando houve toda uma modificação no entorno do bairro do Recife, que modificaram o porto, modificaram as ruas por ali perto da Praça do Diário. E eu aproveitei para contar um pouco da vida noturna do Recife, da contravenção do jogo do bicho que tem na história, falando sobre o jogo do bicho e como essas coisas chegaram na cidade da gente. Então eu uso a história da assombração para contar a história também da cidade do Recife. Então Boca de Ouro ele está mostrando como era o Recife no início do século XX. Você poderia contar um pouco para a gente a respeito do Boca de Ouro, falar um pouco sobre o que se passa nessa lenda? Como é toda essa história que você fez, essa construção em histórias em quadrinhos, tá, gente? Lembrando que os desenhos, vocês que vai conferir o trabalho dela nas redes sociais, desenhos belíssimos da cidade do Recife e da história do Boca de Ouro, que é um homem, né? É a história de um homem que ele é bicheiro, não é isso? O Boca de Ouro, no começo, ele é uma pessoa bem ingênua, bem inocente, ele é uma pessoa simpática, trabalhava como motorista de bonde, certo? Até que ele foi demitido porque ele não teria capacidade de dirigir os bondes elétricos, ele dirigia bonde a burro. E ele teve que arranjar uma forma de ganhar dinheiro. E a forma que ele achou de ganhar dinheiro foi investir no jogo do bicho, entrar no jogo do bicho. A partir daí ele foi entrando nessa espiral de decadência, onde ele foi descendo cada vez mais, se tornando uma pessoa pior, certo? Até que ele foi traído pelos amigos dele e foi assassinado, né? E a partir daí começa a lenda do Boca de Ouro, que a história começa contando a história da vida da pessoa que se tornou o Boca de Ouro e o porquê dele ter se tornado Boca de Ouro no final, o que foi que levou ele a se tornar Boca de Ouro. Uma coisa que eu uso para pontuar a história é que ele está sempre com o cigarro apagado. Então ele está lá com o cigarro apagado a história toda. Ele só acende o cigarro quando ele resolve fazer uma coisa criminosa. Enquanto que os outros personagens que fumam estão sempre com o cigarro aceso.
Se você for parar para ver a história do Boca de Ouro, a lenda do Boca de Ouro, ele pede que acenda um cigarro dele para as pessoas que ele assombra. Então, eu já peguei logo do começo da história, ele sempre esquecendo de acender o cigarro. Ele sempre com um cigarro apagado nos lábios, porque esse cigarro ia pontuando o declínio dele, a queda dele, né? O que levava ele de uma pessoa boa até chegar a uma pessoa que queria uma vingança, que no caso é o Boca de Ouro. Qual é essa interação que você tem com as pessoas que acompanham o seu trabalho, a curiosidade das pessoas a respeito dessas lendas? As pessoas te pedem para contar mais sobre os lugares aqui no Recife. E qual é o lugar assim que as pessoas mais pedem para contar e as pessoas mais temem assim em passar por lá? Bom, eu adoro conversar com as pessoas, que muita gente me traz coisa também, me traz histórias de si, né? Histórias de assombrações que aconteceram com eles ou com parentes deles. E me perguntam muito sobre as assombrações, se existiram. Tem pessoas que viraram assombrações. E tem coisas que são só lendas urbanas mesmo, que foram recontadas. Por exemplo, Branca Dias, ela foi uma pessoa que viveu mesmo e virou a assombração do Açude do Prata, né? Lá em Apipucos. Cabeleira, que era um cangaceiro no século XVI e que ele se transformou numa assombração do Recife. Então, essas pessoas existiram e passaram de pessoas reais para assombrações. E existiu também as assombrações que são só lendas, né? O Boca de Ouro mesmo é só uma lenda urbana, como qualquer outra do Recife, né? Não tem uma pessoa real. Então, eu gosto muito de interagir, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas me contarem suas histórias de assombração. E o lugar mais assombrado do Recife, que eu sei, é a chamada Cruz do Patrão, que até tem um monte de coisa lá, especulação a respeito se houve enterro de negros lá, porque quando os negros chegavam nos navios, eles enterravam ali. Isso eu pesquisei e descobri que não é verdade, porque era impossível enterrar ali, porque ali sempre alagava. E como alagava, iam levar todas as ossadas, então não ia haver propriedade de você enterrar nada ali, né? O que havia ali eram os rituais de magia negra ou de umbanda, entendeu? Rituais que envolviam oferendas para Oxum, oferendas para Ogum, né? Porque encontraram muito material de ferro lá, mas era um lugar perigoso, porque tinha muito assalto, as pessoas eram assassinadas lá. Então é um lugar que tem uma carga muito grande, uma carga psíquica muito grande ali, na Cruz do Patrão. Em relação à realização profissional, qual é a sensação que você tem de poder passar todas essas histórias através dos seus desenhos? E uma coisa que eu percebi também nos seus desenhos é que eles têm uns traços muito fortes, o cenário do Recife. Qual é essa sensação de passar para as pessoas isso? Olha, eu posso dizer que hoje em dia eu estou trabalhando naquilo que eu sempre quis fazer, a minha vida toda. Porque o desenhista de quadrinhos, geralmente ele trabalha por encomenda. Então, eu já trabalhei com história do Recife. Eu fiz um projeto para a sinagoga falando sobre a presença judaica em Pernambuco e na Europa. Só que era uma coisa encomendada. Eu não tinha total liberdade de colocar o que eu queria ali. E eu queria colocar um pouco da violência, inclusive, que os judeus sofreram na Europa. Eu tentei colocar o auto de fé, desenhar o auto de fé como ele era de verdade, mas teve uma censura para isso. O que eu estou sentindo agora é que eu tenho total controle sobre o material que eu estou publicando. Eu estou publicando exatamente do jeito que eu quero. Se tem violência, eu vou colocar violência. Se tem sangue, eu vou colocar sangue. Porque eu acho que a gente não pode ficar mascarando o trabalho, entendeu? Não é assim explorar a violência. É usar a violência quando for necessária. É usar cenas de nudez quando forem necessárias, como o quadrinho europeu, que ele usa muito esse recurso de dar uma certa liberdade para o artista criar sobre o seu trabalho, né? Em relação ao legado, qual é o legado que você acha que todas essas lendas passam para as pessoas? Olha, eu acho que é fundamental você saber onde você está, a sua história. Se você é recifense, se você nasceu na cidade do Recife, você é filho de recifenses, ou se você nasceu aqui, ou se você veio para cá, você mora aqui, eu acho super importante você saber a história do seu lugar. Então, a assombração, ela é um veículo que ajuda a contar a história da cidade. E assim torna mais fácil para as pessoas absorverem o conceito da cidade em si, né?
Você saber exatamente onde você está, se o lugar que você mora tem uma história, aconteceu alguma coisa lá. Porque assim, é como eu estava falando com meu filho há um tempo atrás. Provavelmente todos os lugares da cidade são assombrados, porque se a gente tem mais de 500 anos de história, morreu gente em todo lugar. Então, por ali, em qualquer lugar, Boa Viagem, ou na Torre, ou em Casa Forte, todo lugar tem suas assombrações, né? E cada uma tem uma história para contar. E a história é ligada à história da cidade. É muito bom receber a Roberta aqui no nosso Oficina da Notícia. Roberta, deixa as suas redes sociais, os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Pronto, gente. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho da gente, nós temos o Instagram, que é Sombras do Recife, a fanpage no Facebook, Sombras do Recife também, e o site www.sombrasdorecife.com.br. Lá tem o blog, tem a parte dos quadrinhos, tem muita coisa, muito material para você pesquisar sobre a história de Recife e de Pernambuco também. Porque eu pretendo ampliar a nível de Pernambuco, de pegar as lendas de outras cidades e ir juntando e aglomerando e fazendo um apanhado de coisas para mostrar para todos vocês. Então é isso, pessoal. Vocês que estão acompanhando a gente, a Oficina da Notícia traz para vocês as lendas urbanas que vocês não conhecem e querem se aprofundar mais. Sigam aí a Roberta Cirne.